meu nome é Ivan Mário Brown, sou médico especializado em psiquiatria e psicoterapeuta. O transtorno bipolar é caracterizado por um episódio que nós chamamos de maníaco, onde a pessoa fica com um humor extremamente elevado, é como se fosse uma alegria, uma euforia excessiva, e pode também ter uma irritabilidade muito grande. Associado a essa irritabilidade e a esse tipo de humor muito elevado, a pessoa pode apresentar-se com autoestima excessivamente expandida, ela se sente extremamente poderosa, que consegue tudo. Também ela tem alterações do sono, como a diminuição acentuada do sono, por exemplo, 3 horas por noite passam a ser suficientes para que ela durma. Ela também costuma apresentar alterações da fala, a fala se torna muito rápida, ela fala sobre várias coisas, uma depois da outra, rapidamente. O pensamento também se torna muito rápido, por vezes ao ponto de a pessoa perder a conexão entre os pensamentos. Ela começa a falar e de repente ela não sabe mais o que estava falando, passa para um outro assunto, para um outro tópico e assim por diante. Também ela fica muito fácil de se distrair. Qualquer pequeno estímulo no ambiente já a leva a se distrair e perder o foco. Além disso, de modo geral, ela aumenta muito as suas atividades. Então ela começa a fazer uma coisa, não termina, passa para outra, não termina, passa para a seguinte. Por exemplo, começa a lavar louça, depois para, vai assistir TV, para, vai ler um livro, para, vai telefonar, fica 2 horas no telefone e assim por diante. Dentro desse excesso de atividades, a pessoa também costuma apresentar atividades de risco, como por exemplo gastos excessivos ou promiscuidade sexual. É algo que não acontece apenas durante alguns momentos, durante um tempo muito pequeno. A gente requer que isso ocorra a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, durante pelo menos uma semana, para que a gente possa caracterizar um episódio maníaco. Também, no transtorno bipolar, apesar de ser suficiente o aparecimento de um episódio maníaco, para a gente dizer que tem esse diagnóstico, geralmente também ocorrem episódios de depressão maior, sobre os quais a gente falou em outro vídeo. Em geral, isso traz um prejuízo muito grande à pessoa, ao ponto de que ela acaba fazendo uma série de coisas erradas, das quais ela se arrepende muito no futuro, ou a gente precisa às vezes internar essas pessoas para que isto não ocorra. Então está indicada a hospitalização até que passe este episódio. Se for um episódio mais leve, com até 4 dias de duração, e se não for tão grave em termos de sintoma que necessite da hospitalização, nós chamamos isso de uma hipomania. O episódio maníaco, ele caracteriza o transtorno bipolar tipo 1, e a hipomania, quando seguida de uma depressão, ela caracteriza o transtorno bipolar tipo 2. Apesar de ter sintomas mais leves de mania, no longo prazo também é um problema muito grave e que requer um tratamento especializado de um psiquiatra. Então a gente viu que o transtorno bipolar é um problema psiquiátrico e que, ao contrário do que muitos pensam e falam, não é simplesmente que uma pessoa nos trata bem num certo momento e nos trata mal no outro, ou ela está bem num momento e está mal no outro. Isso por si só não é bipolaridade. Da mesma forma, quando a gente fala em mania, é este episódio psiquiátrico e não aquilo que a gente vê nos jornais ou na TV, quando se diz que uma pessoa é maníaca, que é porque ela fez umas coisas erradas e fica repetidamente fazendo estas mesmas coisas. Então, basicamente, são essas as informações que eu gostaria de transmitir para vocês, e obrigado por vocês assistirem a esse vídeo.